Boa tarde, pessoal. Eu sou o Diego Santos, hoje estou responsável como inovação para o grupo LWSA, mais precisamente na Wake, que é uma das empresas do grupo. E hoje nós vamos falar. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo um certo ruído aqui no meu. Mas está ok para vocês? Beleza. Ó, aqui ficou melhor. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro, que é a inteligência artificial. E principalmente quando a gente fala de uma tecnologia aplicada para problemas reais de negócio. E quando a gente fala de varejistas, a gente fala de venda, a gente fala de experiência, conveniência. E existem inúmeras possibilidades de aplicar a inteligência artificial de uma forma muito prática para que ela de fato funcione. E aí eu trouxe aqui dois especialistas para nos ajudar com essa direção, para garantir que a gente consiga aterrissar um assunto que é amplo, muito amplo. Tenho certeza que todos vocês aqui utilizam um negócio chamado ChatGPT e já devem fazer coisas maravilhosas no dia a dia de vocês. Se não estiverem fazendo, estão perdendo a oportunidade, porque tem muita coisa boa para ser feita. Assim como também existem muitas aplicabilidades de inteligência artificial quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de verificação e validação se aquele conteúdo está apropriado ou não, até mesmo tradução de conteúdo, ou até pensando num pouco mais longe, numa hiperpersonalização, porque nem todos aqui respondem ao mesmo estímulo de conteúdo, nem todos são técnicos, as pessoas precisam de informações diferentes, e você fazer isso com apenas seres humanos se torna humanamente impossível quando você tem um catálogo de produto de 10, 20, 30, 100 mil produtos, sem contar quando a gente tem muito mais do que isso. Então, para que a gente possa usar a AI aplicada, a gente precisa entender qual é o problema, a gente precisa entender como aplicar essa tecnologia da melhor forma possível. E aqui eu apresento dois especialistas que vão nos ajudar a desvendar aqui alguns caminhos práticos para o dia a dia. Marcos, gerente executivo, Potigar é um cliente nosso, super especializado já no tema, que já tem trabalhado junto com a gente em relação à questão de AI prática. E temos também o Gabriel, Série E. E aí eu queria pedir para vocês se apresentarem, dando um pouquinho mais de contexto de quem são vocês, o que vocês fazem, e já pegando um gancho aqui em relação à questão da AI. Marcos, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Ouvindo bem. Eu sou o Marcos Fernando, sou gerente de tecnologia, processo e qualidade dentro da Potiguar Home Center. A Potiguar é uma empresa, não sei se, acho que muitos não conhecem, é uma empresa de 43 anos no mercado do Maranhão. Atualmente nós temos 10 lojas e um centro de distribuição, são 7 lojas em São Luís e 3 no interior do estado. A gente é plataforma Wake desde 2021, que a gente vem aí tentando, no pós-pandemia, né? A gente montou nosso e-commerce ali antes da pandemia, onde o objetivo era ter uma presença digital, e depois disso, pós-pandemia, a gente migrou, fez o Go Live para Wake, e o desafio era disponibilizar todos os nossos produtos no nosso e-commerce, né? Hoje a gente tem um mix de 35 mil produtos, e isso é um baita desafio. Muito bom. Gabriel? Me ouvem? Tá ouvindo. Fechado, maravilha. Bom, eu sou o Gabriel, sou o Head de SEO do grupo Pre4C. Então a gente tem a série, a agência de desenvolvimento, a Uper, no qual eu faço parte, que é a agência de SEO. Trabalho com SEO há quase 10 anos. Esse ano completam-se 10 anos aí em que eu comecei estagiário lá numa agência de bairro, atuando com contas pequenininhas. E hoje na Uper a gente já atendeu contas como Embeleze, Stanley, através da Wake, e uma série de outros players de grande porte. E como não é de estranheza para SEO, quando a gente tem o incremento da IA ou essa disseminação de IA, os nossos radares mudam totalmente para como adaptar e aplicar a IA dentro das contas e dos projetos que a gente atua dentro da Uper. SEO é muito teste, então foi só mais um tempero nesse universo de testes que a gente faz, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre hoje. Muito bom. Eu vou pegar o gancho já para a gente começar pelo básico. Eu vejo o mundo mudando muito rápido em relação à questão aos buscadores. Quando a gente pensa agora, o próprio GPT lançou o Search GPT, Google está lançando uma série de ferramentas no Labs. A forma como a gente busca informações na internet está mudando.
eu não uso mais o Google como ferramenta principal de busca. Quando a gente fala dos geracionais, alguns já utilizam o TikTok, outros já estão no Instagram. Isso entrega idade, que aí tem gente que vai para o YouTube também, alguns vão para o Google ainda. Mas eu utilizo o ChatGPT, por exemplo, para fazer minhas buscas. O que faz naturalmente diferença quando você também tem que utilizar a IA generativa para produzir novos tipos de conteúdo para se destacar nesse novo meio de busca. Como é que vocês enxergam isso? Qual é o princípio básico desse pensamento? Aí, Gabriel, se você puder pegar Legal. esse gancho, depois a gente passa para o Marcos. Tá bom, legal. Quando a gente olha de maneira mais ampla, eu acho que a AI ela tá pro profissional de marketing igual o Excel esteve pro contador. Então, antes do Excel, todo mundo tinha que fazer sua contabilidade e não utilizava o Excel. A partir do momento que a inteligência artificial está disponível para todos, a gente vai precisar aplicar ela. A diferença vai ser como a gente vai aplicar. Então, todo o input que é colocado, seja no GPT, seja no Gemini AI, seja no Generator da Cloud, ele vai dar um output de qualidade baseado no input que eu inseri. Obviamente, vocês são players de mercado, vocês acompanham que o orgânico tem o seu CTR cada vez mais complexo. Cada vez é mais difícil você rentabilizar em orgânico, porque o Google vai e continuará privilegiando os campos de anúncio. É ali que ele rentabiliza o negócio dele. A AI pode melhorar isso completamente ou dificultar ainda mais as nossas vidas. Seja através do SearchGPT, que provavelmente chega ainda esse ano para todo mundo ter acesso, onde ele vai misturar fatores de rede social. Então, se você chegou àquela primeira posição e gostou, você vai deixar um like. Se você não gostou, você vai deixar um dislike. Ele vai mudar completamente a forma com que a gente tem posicionamentos orgânicos. A questão a gente precisa trazer a mentalidade de SEO para seja qual for a ferramenta que vai ser aplicada no futuro. Então, a questão é muito mais relacionada a como o meu conteúdo é um conteúdo de autoridade. Como o meu usuário vai utilizar aquele conteúdo. Passou o tempo em que a gente escrevia texto e imputava ali palavra para ganhar posicionamento. Porque talvez isso no futuro não seja mais o suficiente. Isso aí. Então, talvez seja muito mais relacionado a essa mentalidade de ofertar relevância e experiência para o usuário do que necessariamente cumprir requisito de minha title tá legal, meu H1 tá legal e etc. Que é uma questão muito técnica, Exato. que é importante. A gente tem que continuar seguindo algumas regras e padrões, porque no final são sistemas que estão lendo essas informações. Mas quando você olha para essa outra ótica, a gente está falando da experiência do consumidor em ler um conteúdo que está mais adequado para ele. Puxando um gancho aqui para você, Marcos, você tem um portfólio hoje de 35 mil SKUs e muitos produtos que são muito técnicos. Como é que a AI pode te ajudar nesse processo? Quais são os benefícios que você poderia entregar utilizando a AI para o teu consumidor? Caramba, que pergunta assim, que traz muita coisa aqui na cabeça, né? Porque a gente fala desde o básico, que é até a própria estrutura do texto para o cliente, né? Como é que esse texto vai estar estruturado para ele? A gente, varejista e de revenda, a gente aproveita assim, muito do cadastro da indústria. E aí, cada indústria faz o texto de um jeito, né? Nem tem tom de voz, não tem nada disso, né? Então, cada um faz de um jeito, então meu site vira uma mistureba. Eu não consigo definir um padrão. E com a capacidade que a AI vai me dar de produzir mais, né? Hoje, falando da Potiguar especificamente, a gente tem 6 pessoas só voltadas para cadastro, não só do e-commerce, da empresa como um todo, mas eu tenho um volume de compra que é muito maior, volume de compra de produto novo, de mix, de produto importado, que não dá tempo de botar tudo no site e de publicar esse produto com qualidade de cadastro, né? Então, a gente falando dos buscadores em si, que ele vai deixar de olhar só a palavra-chave, ele não vai ficar mais olhando só a palavra-chave, ele vai passar a analisar a semântica do que tu está colocando. Então, o nível de importância para nós varejistas é de ter um cadastro muito mais rico, com um texto muito mais preparado para o leitor, não usando só ali aquela imensidão de texto, porque o cliente também não quer isso, tem que ser um texto bem mais assertivo e que, de fato, a gente consiga continuar aparecendo no ranking do orgânico, né? Então, imagina, se os buscadores estão mudando, né? Ele já, acho que é 60%
da pesquisa do buscador já é só patrocinado. Então, se eu não preparar as minhas descrições para isso, daqui a pouco eu não estou mais nem aparecendo na lista do orgânico, né? Isso para o varejo é custo, porque eu tenho que pagar para estar ali em cima, né? Então, eu vejo dessa forma. Isso é interessante, porque você falou sobre estar bem posicionado no orgânico, ainda que 40%, talvez você até tenha algum indicador adicional para ajudar a gente, ainda é relevante no orgânico, ponto 1. E o ponto 2 é a experiência que o cliente tem quando ele acessa a tua página, seja a partir do orgânico ou não, ele chegou na sua página. Se você não tiver um bom conteúdo, você também perdeu a chance de mostrar para ele o valor que você tem naquele produto relacionado à sua marca. E ele pode não entender e não comprar. Até mix de produto, a gente chegou a falar um pouco sobre isso antes. Como é que você vê, Gabriel, ligado a isso, a questão palavras-chave nesse contexto novo do Search GPT ou um Gemini que está chegando, daqui a pouco AI embedada dentro do workspace do Google, do próprio Microsoft 365, isso vai mudar a forma como a gente interage até com o próprio AI buscando coisas dentro das ferramentas. Como é que está o conceito de palavras-chave ainda vinculado a essa busca? Quanto a AI pode ajudar a gente nesse processo? Legal. Acho que todos vocês têm dificuldades com o posicionamento de palavra-chave, principalmente aquelas head tails. Uhum. Então, a minha camiseta ou minha camiseta branca é sempre mais complexo de gerar posicionamento. E talvez com essa mudança em que a SERP vai passar, os termos relacionados ao fundo de funil ou aquele aspecto de conversão mais amplo sejam os termos em que a gente vai precisar explorar melhor. Então, o usuário talvez possa usar o GPT para tirar dúvidas sobre qual o melhor modelo de camiseta para a prática de determinado exercício físico. Mas ele vai utilizar a pesquisa quando ele definir qual é o modelo que ele vai querer comprar. Então, ele vai utilizar o camiseta Nike branca Dry Fit. E se a gente não tem descrição dentro dessa página de produto, a possibilidade de posicionamento no orgânico é muito mais difícil. Então, utilizar esse recurso dentro dessas palavras-chave que a gente chama de long tail, né, essas palavras-chave mais específicas, talvez seja o canal de entrada para que a gente tenha tração num projeto de SEO. O projeto de SEO ele não vai funcionar em subir o conteúdo hoje, daqui a 3 semanas eu estou bem posicionado. E se acontecer, talvez você venda, perca o estoque, aquele produto vira um 404 e aí acabou todo o seu trabalho feito. Então, aproveitar e utilizar bem esse recurso vai potencializar essas palavras-chave cada vez mais específicas em que a busca vai direcionar. Então, talvez aquele número gigantesco de impressão que a gente vê no Search Console diminua, mas eu tenho um CTR que cresce e que me gere menor tráfego, mas com uma possibilidade de conversão maior. E aí ele entrou dentro do site, aí existem vários fatores que vão definir se ele vai comprar ou não. A questão é, talvez sites menores do que o de vocês vão ter o mesmo recurso para a produção de conteúdo igual ao de vocês. Porque a inteligência artificial permite uma entrada de players no mercado cada vez maiores. Antes eu precisava de 6, 7 redatores para escrever conteúdo para todos os meus produtos. Aquele e-commerce menor que explorar bem um profissional que conhece da inteligência artificial, que novamente, coloque esse input, essa informação de maneira exata, vai trazer um resultado de descritivo de produto talvez melhor que o seu. E a gente sabe que conteúdo ainda é mega relevante em SEO e a tendência é que isso nunca acabe. Então, é olhar para esse universo de palavras-chave que talvez vá crescer, em detrimento aos outros que irão diminuir. Então, aquela estratégia mais topo de funil ali com um blog, com uma alimentação de texto, que já migrou muito para o influencer, talvez migre ainda mais para o GPT ou para as outras inteligências artificiais, mas que a gente consiga explorar ainda esse público que a gente não sabe muito bem como vai estar relacionado a essas pesquisas dentro da IA. Interessante. Deixa eu ver se eu entendi. Tá bom. Princípio básico, mesmo quando a gente fala de AI, ainda é trabalhar nas palavras-chave do mais básico possível para garantir que você tenha pelo menos a identificação que atraia os buscadores, atraia o público para o teu site a partir dos buscadores. Então, esse é o princípio básico. Quem não estiver fazendo isso já tem problemas. Aconteceu alguns meses atrás, não sei quem acompanhou, alguns vazamentos de informação sobre o algoritmo do Google, né? Então, tudo aquilo que ele dizia de não ser necessário a palavra-chave lá no título, aí vaza a documentação e é necessária a palavra no título.
Ah, não tem sites que são privilegiados? Sim, tem sites que são privilegiados por marca. Então essa construção de palavra-chave, ela continua sendo o básico, a base para o que vai dar sustentação a um projeto de SEO a longo prazo. Então, eu sempre costumo trazer um case para os meus clientes. Lá em 2015, quando eu comecei a trabalhar com SEO, recebi um cliente de linha branca. Então ele vendia tudo, cara. Ele vendia de geladeira a porcelanato que ficava na cozinha. E a gente chegou com aquele site, né, aquele universo de palavras-chave, e falou, vamos embora, vamos trabalhar. Aí frigideira ficou na primeira página do Google, aquela comemoração dentro da agência, o novo de SEO, uma palavra importante e tal, legal. Passa uma semana no Search Console, despenca as impressões. Eu falei, o que aconteceu? Entrei no produto sem estoque. Aí puxei o cliente, né, daquela forma. Cara, que legal que a gente conseguiu a palavra-chave, mas acessei aqui, tá sem estoque, o Google vai rebaixar o nosso posicionamento. Aí ele falou, Gabriel, puta, super legal que a gente conseguiu frigideira. Mas frigideira tem um ticket médio tão baixo aqui dentro, ela ocupa tão menos espaço no meu CD do que uma geladeira, que eu não vou conseguir repor esse estoque enquanto eu tiver esse estoque de geladeira, de fogão parado aqui dentro. Aí eu falei, putz, se a gente tivesse empregado o esforço que a gente aplicou em frigideira, em refrigerador ou em geladeira, talvez o impacto no negócio dele tivesse sido muito mais assertivo do que levar a frigideira à primeira página. Então esse passo estratégico ele vai continuar sendo fundamental, independente da inteligência artificial ou não. Se você não descrever bem para ela como é o seu negócio, como é o seu core, o que traz mais impacto, o que vende mais, o que seu público está mais adaptado ao consumir do seu e-commerce, você vai até conseguir resultado em posicionamento, mas aí no final da esteira, lá em venda, em receita, isso vai te trazer um impacto muito menor. Você trouxe um ponto agora que acho que agora a gente está no momento de dar essa virada de papo. Então, pelo básico, SEO, palavras-chave, até aqui eu acho que todo mundo pegou a ideia. A segunda parte, quando você pensa em AI, se você abrir o ChatGPT aqui agora e dizer, me dê uma descrição de uma geladeira da marca XPTO e tal, ele vai te dar essa descrição. Mas é uma descrição igual para mim, para você, para todo mundo. Ele pode até mudar um pouco a semântica de acordo com as palavras-chave, com o algoritmo. A gente está falando que o ChatGPT 4 ou, que é o Omni, tem 1,7 trilhões de parâmetros. Então é muita coisa. Inclusive, acontece um outro problema que é a alucinação da AI. Ele começa a te entregar informações que não fazem muito sentido. Então você também precisa aprender a filtrar isso e reduzir o número de parâmetros que você permite com que ele acesse. Entrando nessa linha, quando você entrega um contexto para a AI, dependendo de como você faz isso e a pergunta que você deixa para ela, o resultado melhora muito. E aí eu queria trazer aqui para os dois responderem até questões que a gente tem trabalhado juntos nesse sentido. Como que esse contexto, trazer a voz da marca, o tom da marca, trazer informações da marca de fundação, propósito, persona, quem é o cliente, talvez produtos que você mais venda, regiões que você trabalhe mais. Quanto isso tem ajudado ou você tem buscado cada vez mais utilizar esse conteúdo segmentado para o teu negócio? Isso é bacana porque ele não vem tratado o dado, né? Eu preciso, assim, é uma ferramenta, mas eu preciso de gente para revisar esse conteúdo, tratar esse conteúdo, até chegar ao ponto de publicar ele, né? Então não posso colocar lá só panela e me traz aí o que vem, que vai vir um monte de baboseira. E esse é um desafio, que eu tenho que preparar a minha equipe para isso, né? Preparar a minha equipe a fazer o uso dessas ferramentas, de quais são os prompts que eles vão passar para a ferramenta devolver o resultado, para ser mais assertivo esse resultado. E sim, vai ter que revisar, vai ter que passar o olho e conectar, né, o que a IA me deu de conteúdo com a minha cultura, com o meu negócio, com a minha região, porque a gente sabe que o varejo tem o regionalismo muito forte. Então isso muda, até o tom, a palavra específica que eu uso. Eu sempre cito um exemplo, lá no Maranhão, lá em São Luís, a gente tinha um produto que a gente botava no site para vender como gancho. E a gente usa muito rede lá, não sei se vocês sabem, né? Tinha gente que chamava de armador, tinha gente que chamava... A gente nunca vendia o produto, porque a gente usava um termo que não era o termo utilizado na região. Então, se a gente não tiver esse cuidado de tratar, não vai surtir o efeito que a gente deseja. Eu estou de acordo com você.
E, Gabriel, baseado nas suas experiências, até mais amplas em outros segmentos, o quanto você dá esse contexto, até se você tiver algum exemplo prático que você possa trazer, tipo esse da geladeira, a região que você vende mais, o produto que você vende mais, alguma coisa que você possa trazer aqui pra gente. Legal. De vocês aqui, quantos em média tem o GPT pago? Só para eu saber quanto. Legal, legal. Dentro do GPT pago, existe uma funcionalidade que a gente chama de agente, tá? Eu não vou lembrar agora o nome correto ali dentro da funcionalidade. Acho que é isso mesmo. Mas a gente chama de agente, eu não lembro se é exatamente esse o nome. Esse agente, ele é uma inteligência que você cria e vai alimentando informação por lá e vai performando melhor o seu output, né, o seu resultado. Então, a gente tem diversos clientes, diversas segmentações, tons de voz diferentes. Então, a gente começa a alimentar essa informação dentro do agente. Então, eu tenho o agente XPTO. Nesse agente, eu vou mandar referências do que eu quero que ele escreva, vou mandar manual de branding, vou subir PDF, enfim, vou fazer o que for necessário para alimentar essa ferramenta. Ela ainda vai precisar de uma série de ajustes, mas dentro da própria ferramenta eu vou ponderando quais são os ajustes que eu quero e que aquilo vire um padrão de entrega de resultado. Você pode dar um segundo passo ainda, que é olhar para os seus produtos melhor posicionados ou suas categorias melhor posicionadas, entende a estrutura daquele texto e define ele como padrão para o seu chat produzir. Gente, vai vir errado ainda. Isso não significa que as coisas foram resolvidas porque eu alimentei a ferramenta, mas você vai minimizar demais o erro. Eu, no meu pessoal, eu pego pessoas que acompanham SEO e que divulgam SEO e eu vou alimentando esses agentes, cada uma dessas pessoas. Aí, se eu quero ter um debate estratégico de algum nível, eu vou lá no chat e pergunto pro fulano de tal, fulano, estou pensando em implementar essa estratégia, o que você acha? E aí, dentro das informações que eu subi nesses agentes, o próprio GPT, ele responde como se fosse aquele profissional de SEO que talvez eu nunca tenha contato, porque ele está lá na Europa ou ele está nos Estados Unidos. Isso ajuda muito para uma série de fatores. Então, a gente começou uma implementação agora dentro da Yooper, dentro da nossa agência, para conseguir condensar cada vez mais essa informação. Porque se eu tenho um bom redator ou um bom profissional dentro do meu time, a ordem natural das coisas é que ele sofra assédio do mercado. Se eu perco esse profissional, eu não posso perder a inteligência atrelada ao projeto dos meus clientes. Então, começar a alimentar essa inteligência artificial é igualzinho quando tem um novo colaborador dentro de casa. Você não sai, passa um texto para ele e fala, escreve um texto de panela. Você vai explicar quem é a sua empresa, como a gente se comunica, para quem que a gente se comunica. E você ter essa inteligência dentro da companhia permite que essas oscilações do mercado te afetem muito menos. E, obviamente, dentro do negócio de cada um de vocês também. E você trouxe uma coisa que, por mais que não esteja dentro só desse contexto de SEO, dia desse a gente estava conversando sobre a questão do chat GPT, que ele não é um chat por acaso, né? Ele é justamente para usar nesse sentido. A gente está acostumado a usar o chat GPT para pedir coisas, me escreva um texto, faça uma revisão disso. Mas a gente perde uma oportunidade incrível de criar essa personalização não só para nós mesmos, mas também utilizando como se fossem mentores que nos ajudem a tracionar coisas que com pessoas que a gente não vai ter oportunidade de conversar um dia, né? Exato. Então eu acho super inteligente esse tipo de estratégia. Alinhado a isso, vou imaginar que você já tem um conteúdo no produto. Tem muitos produtos, muitos segmentos que já têm um conteúdo. Como que essa AI generativa pode ajudar a gente a garantir que esse conteúdo esteja apropriado para a sua marca ou até mesmo coisas muito básicas como revisão de texto em português ou tradução do texto? Como vocês poderiam trazer essa experiência do que a AI generativa poderia nos ajudar nesse sentido? Eu diria que a estruturação da descrição, ela já ajuda muito na leitura, né? Como tu falou, a Potiguar tem muito produto técnico. Eu vendo da betoneira, eu vendo a parafusadeira, eu vendo a britadeira, eu vendo muito produto técnico e que, se vocês olharem ainda no nosso site, que a gente ainda está trabalhando isso, é um TXT, é um textão tudo junto. E essa falta de estrutura, ela dificulta a leitura do cliente. E se eu não consigo levar a informação que de fato eu preciso levar para ele com uma linguagem mais natural, né, contar a história desse produto,
com certeza eu não consigo converter o quanto eu poderia converter. Então, eu diria que esse é para nós do varejo vai ser o grande ganho na implantação da IA para preparar esse conteúdo, para estruturar. É o que eu acabei de olhar num painel algo parecido de que como os marketplaces já estão se movimentando simplesmente a estruturar o texto que eu já tenho. Né? E fora as correções gramaticais, que é um problema, a própria conjugação verbal, né? Porque, volto a falar, eu pego isso do meu fornecedor. Ou, acho que, não sei se todas as empresas são assim, mas geralmente quem começa na área de cadastro de e-commerce é um estagiário, sem preparação nenhuma. Então, ele vai me ajudar a resolver esse tipo de problema, entendeu? Interessante. Só um complemento, essa parte da estruturação, ela também bate nas questões técnicas de SEO. Se a ordenação dos meus títulos está correta, quais são as palavras relacionadas a cada um desses títulos, vai trazer essa contribuição. Eu sempre trago para o time que o chat ele não é só um produtor de texto. Então você não precisa necessariamente passar a informação e pedir para que ele escreva. Você pode subir um conteúdo base e fazer uma adequação ao seu tom de voz. Você pode subir o conteúdo base do seu concorrente, por exemplo, em que está o tom de voz dele aplicado, e pedir para o chat, baseado nesse input de informações que vocês vão dar à ferramenta, para ele reescrever esse texto com o seu tom de voz. Obviamente, a revisão humana, ela nos permite olhar para muitos detalhes e personalizações. Então, olhar para a AI não significa que vocês vão abandonar de vez todo tipo de revisão de conteúdo humano. Aquele seu produto top performance, aquela sua página top performance, aquela estrutura de categoria que você vai fazer uma landing page incrível para conversão, você pode usar e deve utilizar o chat, mas passa por uma revisão, traz um aspecto mais personalizado, que provavelmente você vai ter mais resultados. Mas essa capacidade humana, ela tem limitação. 35 mil SKUs, você vai ter que... Seu negócio vai quebrar em 3 meses, porque você não vai conseguir sustentar uma criação de qualidade nesse quesito. Mas só o fato de você não copiar do fornecedor, como a maioria faz, você passar por uma personalização com o seu tom de voz, vai te ajudar a melhores posicionamentos nessas palavras que tem 500 buscas, 600 buscas, mas que quando você for olhar na estrutura, essa somatória me deu as 500 vendas a mais que eu precisava para fechar o meu trimestre positivo. Então, a AI pode te ajudar do começo ao final desse processo, seja para testar a hipótese de palavra-chave até para revisão ortográfica. Mas, obviamente, aquilo que você vai dar maior prioridade, utilize o recurso que você já tem dentro de casa para fazer um ajuste fino. Agora, só para complementar, falando de varejo, né? O mix de produto, como eu falei, a velocidade que a gente precisava... Eu precisava disponibilizar esse produto no site. Eu acho que muita gente passou por isso no pós-pandemia, tinha que estar no online de alguma forma. E, cara, não tem palavra-chave no site, não tem meta title, não tem nada. Tem um ponto que é para gravar o campo que é obrigatório. Então isso é a realidade de muito varejista e que se eu só pegar o meu mix de produto e só gerar palavra-chave e meta title, eu já vou conseguir posicionar de forma muito melhor meu site. Interessante. Pegando um gancho do que você trouxe, que eu também acho que é um desafio em qualquer contexto quando a gente fala de AI, a gente pensa primariamente que a AI vai substituir o ser humano. Vocês já pensaram sobre isso aqui, imagino eu, né? Assim, poxa, eu tenho lá um programador, programação é a parte mais inevitável, né? Ele praticamente coda pra gente uma série de coisas. E a gente pensa que o fator humano talvez não seja tão relevante, mas eu acho que ele é o mais relevante. Porque para mim, quando eu olho para a AI, no exemplo que vocês já trouxeram aqui, a gente está falando de um copiloto. É ajudar a gente a escalar aquilo que você trouxe como a palavra personalização, para mim eu chamaria de humanização do negócio, mas usando um copiloto que não nos deixe cometer erros básicos como um erro ortográfico, por exemplo, ou a aplicação do nosso tom de voz da marca, ao invés de simplesmente fazer um crawler e copiar um texto de um produto do concorrente, eu faço aquela adaptação necessária. Eu acho que esse desafio, e aí eu entrando agora no desafio, eu acho que o desafio não é mais tecnológico quando a gente fala desse ponto que nós estamos falando.
Talvez o desafio seja pessoas, talvez o desafio seja processos, e desde muito tempo, eu estou há 25 anos nesse mercado de tecnologia, o problema sempre começou em pessoas, processos, tecnologia. Como é que vocês enxergam isso dentro do contexto da AI? Qual é o problema, qual é o desafio quando essas pessoas que estão aqui agora pensem, quero começar a usar agora? Qual é o desafio que eles vão enfrentar? Legal. Acho que dentro de uma organização, o principal desafio com a AI é tornar aquilo parte da rotina. Porque a gente tem, quase que por natureza, se defender de algo que possa tomar o meu emprego. E essa é uma preocupação genuína. Talvez seja a próxima crise que a humanidade vai passar, como passamos por diversas outras. A questão é, como que a gente vai sair disso? Como é que eu vou surfar essa onda? O SEO morre a cada 5 anos. E olha que eu só estou há 10 no mercado, mas o que a gente pesquisa, a cada 5 anos o SEO morre. Mas as pessoas buscam desde a época da biblioteca. As pessoas vão à biblioteca pesquisar sobre temas que eles precisavam para um trabalho acadêmico, para desenvolvimento de um negócio. Isso não vai mudar. A gente vai precisar se adaptar a como fazer essa entrega. Mas dentro do nosso dia a dia, é difícil que uma pessoa olhe e fale assim, tá, eu vou começar a usar a AI, e aí eu vou descobrir que o meu trabalho que eu fazia em 8 horas, agora eu faço em 4, tá, o que vai acontecer com o meu salário? O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com o emprego do meu colega? E é normal que a gente passe por esses desafios. Ainda mais em agência, que a gente está falando de volume, no meu caso, que tem vários clientes. Então, rola essa preocupação e é normal que ela aconteça. Eu acho que o caminho é mostrar como a gente pode ser mais produtivo e mais rentável do negócio através da AI. Então, você não precisa mais passar o seu dia copiando o conteúdo e colando para depois reescrever ele. Você vai passar o seu dia pesquisando sobre qual palavra-chave eu vou aplicar nesse conteúdo, porque o conteúdo eu vou escrever muito mais rápido. E eu vou ser um profissional muito mais estratégico, um profissional que vai trazer muito mais vantagem para o mercado. E ao invés dele perder a carreira dele, ele vai potencializar a carreira dele. A questão é, terão pessoas que não vão se adaptar a isso. E é normal, é natural. Assim como quando surgiu o computador e morreram algumas das profissões, e a humanidade vai se readequar e encontrar outros caminhos. Então, o dev que a gente tem, que coda ali o nosso site o dia inteiro, a questão é que agora ele não vai fazer mais uma página, ele vai fazer 2. E 2 páginas muito melhores, validadas, com informação imputada. Então, o caminho é trazer essa comunicação para dentro da organização, criar uma cultura, criar um comitê, para ali a cada 15 dias, 1 hora, para discutir AI, para discutir um processo que a gente faz e que melhorou dessa forma, que a gente vai conseguir atender muito mais, vai entregar muito mais resultado. E aí quem está comprado com o propósito da companhia, quem está comprado com um desafio, cara, vai se adequar porque ele vai ser um profissional muito mais bem visto pelo mercado, dominando esse tipo de ferramenta. Aí vão ter os que vão ser mais nerd, assim, mais hardcore, que vai estudar aquilo no dia a dia, e tem o que vai aplicar aquilo muito bem e vai fazer parte dessa revolução também. Imagina o desafio de engajar essa equipe, né? Como eu falei, nem sempre elas estão preparadas para isso. E esse engajamento, ela é o nosso desafio, como você falou. Faz workshop, tenta ver de que forma que a gente consegue engajar. A gente estava fazendo alguns testes depois a gente vai falar um pouquinho, e a pessoa não acreditou na sugestão da IA, né? Então, tipo assim, a IA mudou uma palavra no texto. Ela disse, não vou aplicar o da IA, porque falou praticamente a mesma coisa. Só que aquilo ali está embasado por baixo com um mundo de conteúdo, né? Com um monte de pesquisa, e que, assim, a gente vai ter que ensinar a pessoa a testar, né? Testar e ver que aquela mudança de repente pode ou não trazer um resultado. Eu acho que é aí que a gente vai ter que trabalhar muito forte, nesse engajamento, nessa preparação do time, porque uma coisa sou eu da área de TI, ou meu time de TI, ou meu time de processo, e outra coisa é o cara que está operacionalizando isso. Né? E aí tem uma questão que é muito macro, né, de falta de educação no Brasil, e como o acesso a esse tipo de informação para a gente sempre foi muito mais complexo do que para países mais desenvolvidos, assim. E a gente vai ter que lidar. É parte do processo de estar na temperatura e pressão em que estamos. E
E esse ponto sobre comparativo, eu acho que o número, ele é um número. Ele impossibilita muito mais discussões que não, às vezes não levam a gente a lugar nenhum. Então, você testou 2 opções de texto, você vai ter resultado. Então, olha, essa aqui funcionou melhor, essa aqui não funcionou, vamos seguir com esse padrão. Vai tirando inteligência do que o seu próprio resultado vai te potencializar. Óbvio que em SEO é muito mais complexo, né? Fala de, às vezes, 3 meses para uma palavra, mas beleza, 3 meses, faz outro. Ao invés de você fazer um teste, faz 5, faz 6. Vê os comparativos, vê os números e vai atuando em cima de cada um dos produtos. Sabe que tem produto que às vezes fica 2 semanas no site, vira um 404, pinga lá no Search Console, a gente fica pistola da vida, mas é isso, é a nossa rotina. Faz parte do jogo, né? Exato. Alguns pontos que vocês trouxeram, assim, se eu pudesse dar o meu pitaco aqui, nesse sentido de desafio, primeiro, ser transparente com as pessoas de que existe uma transformação acontecendo, assim, as pessoas têm medo dessa transformação, todo mundo tem, é natural que tenha, e isso tem que mover a gente para alguma direção, né? Então, se a gente criar esse comitê que você mencionou, a gente criar o hábito, ou seja, o processo de olhar para a AI como ela deveria, otimizar o nosso trabalho e fazer com que ele seja mais exponencial e usar cada vez mais aonde o ser humano tem o seu diferencial e colocar ele no lugar dele, a AI no lugar dela, a gente vai ter uma combinação muito poderosa nisso. E o meu pitaco é fazer pequeno e rápido, porque no fim, a gente estava falando sobre isso antes, né? Você pode teorizar tudo o que você quiser. Você pode desenhar na prancheta todos os detalhes, todos os caminhos. Quando você põe na prática, você deixa de lado uma série de coisas que você pensou que poderiam ser problemas e nunca se tornaram um problema. Mas a prática vai te entregar qual é o resultado AB lá que funcionou. E aí você vai descobrir o seu próximo passo. Então não tem receita de bolo, não tem método, um método só. Faz o seu próprio, mas para isso você tem que estar disposto a investir parte do seu tempo para que esse assunto se torne cada vez mais recorrente, mais parte do seu próprio hábito. Exatamente. E aqui, obviamente, a gente está falando num cenário macro, mas isso vai variar da sua segmentação. A gente tem dentro da agência segmento de saúde, que aí já exige um outro approach para escrever um conteúdo. Então, obviamente, pega esses insights e coloca dentro da tua realidade, do que faz sentido para o teu negócio. Acho que eu costumo dizer que no painel tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito, roda certinho. Gente, não roda certinho, é pancadaria, caótico, né? Pancadaria atrás de pancadaria, mas é assim que a gente constrói, cria campo, cria força. Então, traz para a realidade de cada um de vocês. Agora, imagina o cara que operacionaliza isso, né? Que aprendendo a utilizar essa ferramenta, aprendendo como perguntar para a ferramenta, quanto de resultado que a gente não pode ter com isso. Exato. E assim, a gente faz fórmula no Excel e não questiona muito se a pessoa por trás do Excel sabe fazer aquela conta. A gente não questiona quanto tempo ela levaria para fazer essa conta de maneira manual, porque já está dentro do nosso dia a dia, já está na nossa realidade. A IA provavelmente caminhará para o mesmo sentido. Vai ser muito mais sobre como tratar a ferramenta em si, sobre qual é o conhecimento por trás dela. Eu tenho uma convicção forte de que vai, assim como você mesmo disse, o Excel a gente não questiona mais, mas há 20 anos a gente questionava, né? E eu acho que vai ser mais rápido, e esse é o problema. Por isso que a gente precisa abrir essas discussões rápidas. Tem que ser a principal mensagem que eu acho que a gente traz daqui, apesar de a gente não estar encerrando efetivamente ainda, é sair daqui com alguma coisa que seja prática. Coloque em prática agora. Porque nem que seja uma discussão, nem que seja um debate, nem que seja um pensamento. Mas se vocês não fizerem nada, não tiver um ponto de partida, nunca vai acontecer nada. Mas o mundo tá virando do avesso e a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta, antes de pedir para o pessoal também fazer pergunta para a gente. Alguma pergunta que eu não tenha feito para vocês e eu deveria ter feito e que vai fazer toda a diferença aqui para essa galera? Qual seria? O que vocês responderiam? Qual é a pergunta e qual seria a resposta? Caramba, tem 5 minutinhos para pensar? Tem 5 segundos. Cara, eu acho que a pergunta, e aí vou enviesar muito por esse seu último comentário, é como eu começo? O que eu faço, então, para sair do ponto que eu estou
para começar a usar IA não só na descrição de produto ou categoria, mas para usar a AI dentro do meu organismo. Seja um exemplo. Crie processo, utilize processo, teste e venda esse processo dentro do seu próprio organismo empresarial. Então, eu costumo brincar com o meu time que SEO às vezes é mais sobre como você vende SEO para o cliente, explica a importância de SEO, do que necessariamente aquele gráfico que está crescendo dia a dia, porque no outro ano ele vai ter que crescer o dia a dia o dobro. E com a AI, internamente, vai ser da mesma forma. Então você pode falar, olha, escreve esse conteúdo aqui desse jeito. O cara vai olhar, vai escrever uma vez, vai escrever duas, na terceira ele já não está mais escrevendo. Agora, se você mostrar, trazer hipótese validada, mostrar o processo, é mais fácil de conseguir entrar dentro da cabeça de todo mundo. Adorei. Assim, comece. Marcos? Eu falaria os pontos negativos de... Né? Nem tudo são flores, né? E como eu falei, quando tu joga o prompt, ele te devolve um textão. Se eu pegar aquele textão, copiar e colar, não vou ter resultado do mesmo jeito. Então, assim, eu vou ter que filtrar isso, eu vou ter que tratar, vou ter que ser mais assertivo. Explorar mesmo e não usar de qualquer jeito, né? Usar com uma certa inteligência também. Legal. Eu acho que isso faz toda a diferença. Só que para você fazer isso, tem que ter o ponto de partida para que você possa, de fato, ter a oportunidade de aprender, né? Então, eu acho que a combinação das duas coisas que vocês trouxeram aqui faz toda a diferença. Legal. Eu acho que eu estou sendo avisado ali que a gente já está sem tempo aqui. Poxa, eu adoraria ficar mais tempo aqui. Mas deixa eu só entender uma coisa. A gente tem... 2 minutos, você chegou aqui. Tem tempo para abrir para perguntas? Sim, não, talvez. Tá bom, então tem. Fizeram cara de talvez, então tem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de compartilhar? Ótimo. Fala o seu nome, de onde você é, por favor. Posso começar? Pode, tem 3 perguntas aqui. Tá. Não, achei interessante que você colocou, Diego, para usar a IA como copiloto, né? Acho que o problema é que muita gente tem usado como piloto, né? Principal. Isso. Acho que a questão mora aí, né? O Marcos citou uma coisa interessante dessa questão as plataformas de venda, elas não colocam como uma obrigatoriedade ali se trabalhar o SEO, né? Só uma descrição e foto já está valendo, né? Mas acho que isso também abre margem para que as lojas que trabalham isso consigam se ranquear melhor, né? Porque senão o Ads vai ficar cada vez mais caro, né? Se todo mundo também estiver utilizando, né? Já tá. E aí eu queria até aproveitar, porque assim, e perguntar para ti, Gabriel, sobre essa questão das palavras-chave. Se elas ainda é necessário se colocar ou não, porque eu já ouvi instruções, por exemplo, de que o Google não está mais utilizando as palavras-chave como um elemento principal para fazer essa leitura dos sites. Isso é... Você diz a meta keywords ali. Isso. A meta keywords já não é mais necessária mesmo, mas quando a gente fala usar palavra-chave, é trazer a palavra-chave em campos específicos e foco dentro da sua página. Então, a sua title, o seu título principal, o nome do produto, normalmente, se eu não me engano, a Wake já vem automatizado H1 do próprio nome do produto. Exato. Já matou metade dos problemas que você pode ter. Se seu racional de nome de produto está correto, a tendência de você acertar uma palavra-chave de fundo de funil, uma long tail, é muito maior. Porque você já compõe com produto, camiseta, característica branca para academia, marca Nike. Cara, já matei aqui N variações de pesquisa que eu posso entregar essa página como resultado. Então as keywords não tem necessidade mesmo de se debruçar sobre. Colocar lá camiseta, vírgula, Nike, vírgula, branca. Mas trazer essa composição no decorrer da página em pontos-chave, ela continua sendo muito importante e relevante, tá? Muito bom. Oi, meu nome é Eduardo. Eu queria saber, com essa migração agora das pessoas não procurando mais no Google, mas sim para o chat, indo direto no chat GPT para fazerem pesquisas, agora eles vão lançar a ferramenta, até o pessoal mais novo já procura direto no TikTok ou no YouTube. E eu queria saber como é que ficaria o SEO dentro dessas pesquisas de AI, como elas vão ranquear, porque você faz uma pergunta para ele, se você faz a mesma pergunta daqui 5 minutos, ele muda o seed e já muda as palavras, ele fala a mesma coisa, mas muda as palavras lá. E aí eu queria saber se você já tem alguma ideia de como isso vai funcionar.
Cara, acho que essa é a pergunta de $1 milhão ali, de como vai ser os fatores de ranqueamento quando o nosso buscador principal mudar. Eu não tenho essa resposta, adoraria tê-la, mas eu tenho hipóteses. A gente tem o SearchGPT agora sendo liberado para inscrição para receber ele em acesso. A gente já teve demonstrativos do Gemini AI na Search Generative ali do próprio Google. E eu tenho uma suspeita em que as pesquisas mais amplas voltadas a topo de funil estarão com o seu CTR lá no chão. Que ele vai trazer a informação mais ou menos como é o dado estruturado hoje, sabe? Quando a gente pesquisa lá quem foi Raul Seixas, e ele mostra ali um breve descritivo, talvez até do próprio Wikipedia ali dentro da SERP. Então eu não cliquei no Wikipedia para ter aquelas informações. A diferença é que ele vai trazer esse condensado e vai trazer alguns resultados orgânicos para você aprofundar nessa pesquisa. A questão é, eu vou estar no mesmo nível que o meu top 4. Esse CTR vai estar muito mais diluído conforme o que eu usei de title para atrair esse usuário a clicar no meu resultado, o que eu usei de description, o que eu usei de palavra-chave para chamar esse acesso em si, tá? Mas eu não vi dentro desses resultados as partes de anúncio e como é que vai ficar. Porque eu imagino que o Google novamente vai priorizar isso. Então, não temos muitas respostas, mas temos muitas teorias e objetivos. Acho que o mindset para essa mudança tem que ser, tá, como é que eu consigo entregar aquilo que o usuário quer? Como é que eu consigo ser diferencial em relação a quem está escrevendo conteúdo sobre? E aí, na busca voltado para e-commerce, aí eu acho que a mudança vai ser um pouquinho menor. Ele vai ser muito mais para o usuário que está lá no TikTok, procurando sobre o produto de cabelo que a influencer dele postou, para ver outros reviews, e aí ele vai aonde? Ele vai provavelmente dentro do seu brand. E aí o seu branding ele vai contribuir muito para a construção orgânica de todos os outros canais. Porque se ele viu a sua marca ali, ele vai comprar na sua marca. Agora, no varejo, talvez ele procure pela marca que eu disponho no meu varejo. Aí o meu SEO vai ser fundamental para conseguir parte desse tráfego, tá? É um movimento que está acontecendo de uma forma tão rápida que a gente ainda não tem muitas respostas, né? Não sei se vocês já experimentaram o Experience do Google, já habilitaram lá no Google Labs, como ele está entregando esse conteúdo, né? Ele continua posicionando o patrocinado, mas ele já traz já como um formato de chat, de conversa, para assim, vai mudar muito nos próximos, não digo nem anos, né? Meses. A primeira posição virou quase a quinta. Se você for olhar em distribuição da página, a primeira posição é quase a quinta. Então, enfim, muito pano para manga aí virão nos próximos anos. E por isso que fazer esses testes, estar por dentro e olhar com esse viés do usuário vai te colocar à frente da galera que tá vendo a onda passar e vai ser engolido. Parou de... Agora sim. Só um complemento. A gente não sabe as respostas, mas a gente tem muitas perguntas, que são essas hipóteses. E o que a gente sabe é que vai haver uma grande mudança. Em toda grande mudança tem uma ruptura. Em toda ruptura tem muita oportunidade, tem muito problema também. Então, quem tiver de olho para tentar entender quais são os problemas e as oportunidades que estão por trás dessa mudança, tem uma chance de sair na frente. E eu não acho que vai ser um negócio que você vai fazer uma bala de prata, uma coisa e resolveu. Então, eu acho que está aí a grande oportunidade de fazer as perguntas. Não deixar de fazer, não deixar o nosso dia a dia consumir o nosso tempo em prol só do que é pro agora. Porque esse agora é daqui 3 meses. A gente tem que olhar isso agora. Bom dia. Bom dia. É Caio, meu nome. A gente falou, a gente não, vocês falaram um pouco sobre personalização, utilizar os recursos de agente. Quando a gente fala de equipe e que a gente tem que levar essa personalização, esses agentes para outras pessoas, né? E aí vai sair do teu chat GPT ali, vamos pensar num ambiente ali com compartilhado. Quais as melhores boas práticas para isso, para você trabalhar de maneira compartilhada? E aí uma pergunta aí que é também uma de 1 milhão, qual a melhor IA para a gente trabalhar com SEO? A gente falou muito de ChatGPT, mas tem diversas, tem Gemini, tem diversas, tem alguma específica que vocês falam em equipe para poder trabalhar? Legal.
a sua primeira pergunta é exato o desafio que eu passo dentro da agência. Então imagina que eu recebo um briefing do cliente, eu tenho aquele briefing, todo mundo tem acesso. Mas aí na reunião do meu time de mídia com vocês passaram determinada instrução. Essa instrução vai chegar em algum momento no meu time de SEO. Mas ela vai chegar com muito menos ênfase do que você passou na reunião. Quando o meu time de SEO for produzir, por exemplo, uma title, talvez essa referência que vocês passaram, ou essa instrução, não chegue no meu time. Então a gente procurou algumas ferramentas, aí são ferramentas específicas voltadas à agência, mas aí que podem ajudar, em que a tecnologia por trás está embedada nas 3 principais, Gemini AI, GPT e a da Cloud. E eu tenho projetos. O que significa projetos? Eu subo lá o projeto Caio. Ali, Caio, todo mundo vai subir as informações que você compartilhou com o meu time. Quando o meu time de SEO for utilizar a ferramenta para gerar um texto, as suas orientações vão estar embedadas lá. Cada um tem o seu acesso, mas esse acesso te dá um acesso ao projeto. Então, todos os chats estarão lá salvos e abertos. Eu tenho uma série de informações concentradas e condensadas. Eu estou no trial ainda, eu não sei se está funcionando muito bem. Meu time está lá trabalhando e validando boa parte desses casos, mas foi o caminho que a gente encontrou. A ferramenta se chama Copybase, ela é voltada especificamente a agências, mas muito provavelmente elas passem a disponibilizar isso também para os clientes, porque esse universo de marketing interno também é fundamental. A segunda, eu não sei se é por costume e por ter começado através dela, e pelo Gemini AI finado Bard ter nascido muito mal, eu costumo utilizar o GPT, tá? Mas eu dou autonomia para o meu time de, cara, produz um texto foda com o que a gente precisa de recurso de tempo. Se você utilizar as 3, uma ou 2, fica à vontade, mas traz essa qualidade dentro do que a gente precisa. Acho que primeiro é começar, né, pelo GPT, beleza, mas a tendência é que as ferramentas se adaptem a isso, né? Não sei se pode falar, mas eu estou fazendo parte de um piloto de um produto da Wake, e lá a gente parametrizou o tom de voz que a gente queria. Então a gente testou vários tons de voz para saber qual que a gente queria padronizar na ferramenta. Então, nessa ferramenta que ela está plugada no meu site, ela está lendo o meu produto, eu estou trazendo isso para a ferramenta com o tom de voz, com toda a parametrização que eu fiz, e ele está me dando o resultado. É o melhor? A gente vai ter que testar e cruzar. Inclusive, eu desafiei muito eles, porque a gente está falando que o GPT, eu pego a foto do produto e digo assim, ó, me descreve esse produto. Aí depois tu pergunta para ele, agora monta essa estrutura para o e-commerce. Então, tem muita coisa para rolar. Tem muita coisa para rolar e a gente está pilotando aí, né? Aprendendo. Tá aprendendo muito. A gente está com um grupo pequeno de produto na Potiguar. Estamos negociando aqui para a gente subir para uma categoria inteira de produtos de maior valor agregado, porque aí são produtos que não convertem tão bem hoje no e-commerce e que fica muito mais fácil de medir o resultado, né? A minha contribuição para você nesse sentido a gente normalmente quando pensa em soluções AI, a gente está pensando na solução. Você primeiro tem que pensar no problema. E aí você testar com as soluções que estão disponíveis. Tem solução que é boa para uma coisa e não é boa para outra. Então o ChatGPT é muito bom para muita coisa. Ele foi o primeiro, ele está ficando muito grande, está ficando com 1,7 trilhões de parâmetros. Isso também é um problema. Então, quando você pensa nas outras AIs, você tem que criar uma combinação delas de acordo com o teu problema. E, inclusive, usar uma contra a outra. Uma gera, outra valida. Depois a outra gera, outra valida. Você pode fazer esse cruzamento e cria um processo que quase entra em looping para que você tenha uma melhoria contínua utilizando o melhor de cada AI. Com o tempo, quando você começa a aprender esse tipo de técnica de utilização de cada AI, quais são os prompts, as entradas que você tem que dar para ela, você começa a criar um treinamento soft. Esse treinamento soft não é treinar a AI do zero, mas é você começar a levar o parâmetro que faz sentido para aquela AI para que ela te entregue na medida certa a informação que você precisa. E você começa a segmentar a AI. Então, cada vez mais você vai ver AIs verticalizadas. Hoje, o GPT, se você pedir para ele, faça aqui uma receita de pão ou faz uma descrição de um produto, ele vai fazer. Ele é muito horizontalizado. Cada vez mais você vai perceber que AIs verticalizadas, segmentadas, especializadas vão nascer, que é justamente para evitar essa questão de vou usar uma ou outra. Você tem que usar a adequada para o teu problema.
Então a pergunta é, qual é o problema? Qual problema você quer resolver? Um monte. E aí, especificando qual é o problema, com esse pensamento, aí você escolhe qual é a AI adequada para você. Legal, obrigado. Bom, pra gente fechar, porque o pessoal já tá aqui dizendo pra mim, todo mundo do marketing já tá ali. Gente, qualquer coisa também a gente pode conversar aqui fora também, por favor. sem problemas. Tô no stand na J5 também, na Uper, fiquem à vontade, passem lá, a gente conversa. LinkedIn, o que for. Adiciona a gente também, a gente gosta de conversar, né? Se deixasse a gente ficava aqui. É assunto legal, né? Assunto legal, prático, fica bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa dinâmica. Tentei deixar o mais prático possível para que vocês saiam daqui com algum call to action, alguma coisa que leve vocês a uma ação. Se quiserem conversar com a gente, LinkedIn, fácil de encontrar a gente. Eu vou estar aqui também no stand da Wake hoje e amanhã. Tem o stand também do Gabriel. Marcos também tem acesso super fácil aqui para a gente ter mais experiências, entender como que ele está resolvendo os problemas dele. E fico à disposição para qualquer tipo de dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Boa tarde já, né? Boa tarde. Valeu, pessoal.